Bom, vamos começar então, gente. Primeiramente, queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, a presença de vocês aqui no nosso encontro. A gente vai falar de algumas coisas interessantes, fazer uma dinâmica aqui para a gente tentar exemplificar algumas coisas do que nós vamos falar aqui, tá? Bom, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Fabrício, eu sou agente de inovação aqui em BH, tá? Atendo a 26 empresas, né? Alguns empresários já me conhecem. Minha formação é administração de empresas e agora eu me formei em gastronomia, tá? Que era um sonho que eu tinha, um desejo que eu tive e eu consegui realizar. Então, acabando de me formar, tá? Eu vou pedir para minhas ilustres amigas se apresentarem também, a Carol e a Márcia, falar um pouquinho delas. Depois eu vou pedir para vocês se apresentarem também, tá? Rapidinho aqui, a gente fala da nossa agenda, tá? Carol? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, sou agente local de inovação aqui em Belo Horizonte também. Muito prazer em conhecer esse grupo maravilhoso, espero que saia muito networking daqui. Estou no Ali há 4 anos e espero contribuir com vocês nesse encontro de hoje. Espero que estejam animados, né? Porque é 7h40 que a gente vai estar, né, desanimado no encontro. Olá a todos, boa noite. Meu nome é Márcia, sou agente local de inovação. Ao mesmo tempo que o Fabrício, né, nós estamos no Ali há... Acho que a Márcia travou. 2 anos, e não só para os meus empresários, mas também no privado, né, com todos no coletivo, que seja uma noite interativa, que todos possam usufruir da melhor forma possível do conhecimento que a gente vai passar aqui, e que também tenha bastante network, parcerias, né? Tem peso aqui o pessoal de Lagoa Santa, estou muito feliz por isso, e eu tenho o Rafael aqui, que é o de BH, mas, né, está representando BH aqui da melhor forma possível, mas eu estou impressionada como o pessoal de Lagoa Santa está aqui em peso. E estou muito feliz de estar aqui, né? 2 anos, nós estamos aí fechando mais um ciclo, e que seja uma jornada proveitosa para todos. Obrigada. Bom, gente, vamos falar um pouquinho só da nossa agenda. Não, minto, não falar da nossa agenda não. Primeiro nós vamos fazer nossa apresentação. Eu queria que só para a gente poder organizar aqui, que vocês levantassem a mão no botãozinho que tem embaixo aqui no Meet, e aí eu vou chamando pela fina, tá? Aí rapidinho, nome, empresa e atuação. Legal? Pode ser? Vamos lá, Ana Beatriz Morelli, por favor. Boa noite a todos. Eu sou aqui de Lagoa Santa. Eu sou proprietária de uma franquia, Chocolates Brasil Cacau, há 5 anos. E, através de um grupo aqui de empreendedores aqui de Lagoa Santa, fiquei conhecendo o Ali, né, o projeto, com a Márcia. E já fiz com ela a reunião presencial. Estou muito animada, né, com o desenrolar aí do projeto. E esperando aí muito crescimento aí, muita coisa boa aí para frente. Beleza, Ana. Obrigadão. Vamos ter sim, com certeza. Douglas? Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ismael Douglas. Do meu lado aqui é a Daniele. Nós somos empreendedores e a gente está à frente de uma corretora. E a gente trabalha com assessoria voltada para linhas de crédito e compra de bens. E a gente também está junto com a Ana aqui, e a gente teve um encontro presencial com ela, e a gente está animado aí para aprender bastante e aprender muito com vocês. Conta com a gente, pessoal, Douglas. Sempre. Quem for se apresentando, e até quem não levantou a mão, vai deixando o Instagram, nome da empresa, um contato de vocês, tá? Para o pessoal ir anotando. Deixa no chat, por favor. Boa, Ana, boa. Cíntia? Bem, gente, meu nome é Cíntia, sou proprietária de uma loja de gesso, né, construção a seco. Trabalhamos tanto com a parte de venda de material quanto prestação de serviço. Estou aqui no grupo, né, fui acionada pelo Fabrício, fiquei muito feliz que eu fiz uma inscrição lá em final de 2023, e aí não pude participar no início, e fiquei surpresa e estou super empolgada aí, para poder aprender e compartilhar com esse time.
tá bom? Conta com a gente. Cristiana. Boa noite, eu sou Cristiana, né? Eu tenho um espaço de acompanhamento escolar e psicologia, chama Mérito, em Lagoa Santa, né? Eu faço acompanhamento escolar e eu sou a psicóloga do espaço, né? Nós trabalhamos com aula particular, o Mérito Integral, que é o contraturno, né? Estamos bem animadas. A minha sócia devia estar chegando aí, que ela está no trânsito, que ela mora em BH e eu moro em Lagoa Santa. Beleza. Valeu, Cristiana. Obrigado. Igor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor. Eu sou o realizador de sonho aí do Alice. Alguém que tiver um sonho para realizar, chama lá. Sou proprietário da marcenaria aqui em Belo Horizonte. Já trabalho há 13 anos aí nesse ramo. É isso. Beleza. Valeu, Igor. Obrigado. Cláudio. Boa noite. Meu nome é Glaucio de Deus, né? Eu represento o grupo Mensageiros do Rei. É um grupo de trabalho artístico, né? O foco é telegrama falado, serenatas e intervenções em empresas. Então, estamos juntos aí, né, com o Fabrício, aqui em Belo Horizonte. Obrigado. Prazer, uma honra estar com vocês. Beleza, Glaucio. Obrigado. Beatriz. Boa noite, pessoal. Esse é o terceiro ano de uma escola infantil que eu abri em 2022, uma escola que atende crianças de 1 ao final dos 5 anos, e a gente tem ali, né, um princípio muito da construção de comunidade, dos pais estarem muito envolvidos e engajados na educação dos filhos, uma prática bem focada na educação socioemocional. E eu estou aqui porque exatamente um pai me indicou o Fabrício, e também estou super animada. E já, assim, com poucos momentos, eu já estou colhendo muitos frutos lá para a escola. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Beatriz. Obrigado. Valeu. Rafael. Olá, boa noite. Meu nome é Rafael Alves, eu sou de Belo Horizonte e sou proprietário de uma empresa de limpeza e higienização e impermeabilização de estofados. Então, trabalhamos com limpeza, higienização de sofá, colchão, cortina, tapete, banco de carro, todo tipo de tecido. Móveis revestidos a tecido é com a Geral Clean. Beleza. Valeu, Rafael. Obrigado. Eu que agradeço. DP Engenharia. Boa noite. Meu nome é Daniela, eu sou de Belo Horizonte. Tenho uma empresa de engenharia civil. Nós prestamos serviços de acompanhamento de obra, fiscalização de obras, empreendimentos rurais e comerciais e residenciais também, hoje para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. Além disso, nós fazemos gerenciamento de obras e construções em geral também. Legal, né? Obrigado. Kênia? Boa noite para todos. Eu sou sócia da Cristiana. Vou pedir desculpa que estou dentro do carro. Teve um acidente de Lagoa Santa para Belo Horizonte. Eu fiquei agarrada no trânsito. Ainda não cheguei em casa, então eu vou acompanhando vocês até chegar aqui pelo celular, né? A Cristiana já apresentou a empresa que é de acompanhamento escolar. Beleza, Kênia. Obrigado. Nada. Fernanda? Boa noite, meu nome é Fernanda, a minha empresa chama StarTech Engenharia, a gente trabalha com a prestação de serviço de manutenção de equipamento médico hospitalar. Minha empresa fica em Belo Horizonte e eu fico aqui de home office em Lagoa Santa. Beleza, valeu, Fernando, obrigado. Obrigada. Marcelo? Oi, meu nome é Marcelo, eu tenho um restaurante, self-service, né, já há mais de 30 anos, aqui em Belo Horizonte, no bairro Floresta. E sempre que eu posso,
eu participo, né, em parceria com o Sebrae de alguns cursos, né, e agora estou tendo a oportunidade de participar dessa nova empreitada aí junto com o Fabrício aí. Beleza. Qual que é o nome do restaurante, Marcelo? Chama Restaurante Tia Zarica. Beleza. Valeu, Marcelo. Obrigado. Fernando? Tá sem som. Tá sem som, Fernando. DPET. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Felipe Aquino, eu sou o proprietário do DPET aqui em Lagoa Santa, né? Nosso pet shopping, graças a Deus, ele está bem completo agora. A gente iniciou o atendimento veterinário, tem banho e tosa também, venda de ração, né? Atendemos também a parte de pássaros, ali de sementes. Então, assim, estou à frente da empresa há 3 anos, a empresa ao todo já tem 6 anos no mercado. E estou bastante assim, entusiasmado, né, de poder trocar conhecimentos com vocês. Estou super aberto a adquirir conhecimento, implementar novas ideias na empresa, tá bom? Boa noite para todo mundo aí, que seja uma noite muito proveitosa para todos nós. Com certeza, Felipe. Obrigado. Tamo Conseguiu, junto. Fernando? Vou rodando aqui. Se você conseguir aí, depois você se apresenta. Karime? Boa noite, pessoal. Eu estava vindo aí no carro, então não dei boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Karime Maluf, eu sou consultora de finanças para pessoas físicas e jurídicas, então eu ajudo as pessoas a alcançarem a tão sonhada liberdade financeira e a empresas também a se organizarem. Estou com o Fabrício, porque acaba que a gente organiza a empresa das pessoas e a gente não, né? Cássio Ferreira Espeto de Pau, porque nunca sobra tempo para minha. Então, estou muito feliz aí de estar nessa jornada com o Fabrício. Quero contribuir no que eu puder e mais ainda aprender com vocês. O meu Instagram, vou deixar aqui, é o meu próprio nome, Karime Maluf. Estou às ordens. E estou em Belo Horizonte. Beleza, Karime. Obrigado. E aí, Fernando, conseguiu? Vamos lá. Conseguiu, Fernando? Fernando travou. Emilene? Olá, boa noite. Eu sou Emilene, aqui de Lagoa Santa. Minha loja chama Maria Mania, eu trabalho com a moda íntima, biquíni, pijama, a moda praia, e estou aí bem ansiosa também de iniciar o trabalho com vocês. Beleza, Emilene, obrigado. Fernando, conseguiu? Não, Fernando caiu. Da Ampla Soluções Prediais? Boa noite, meu nome é Rosana, sou sócia da empresa Ampla Soluções Prediais. Nós atuamos na área de prestação de serviço, na área predial, hospitalar e clínicas. Mais alguém? Podemos seguir? Pode ser? Então vamos dar sequência. Oi, pode falar. Isabel Lisboa, do Empório Lisboa. Oi, tudo bom? Pode se apresentar. Santa, e eu tenho um empório, um anexo em restaurante. Beleza, obrigado. Obrigada também. Boa noite a todos. Meu nome é Ilka. Ontem eu estive com a Ana aqui, estão me apresentando. Eu tenho uma pizzaria no bairro Padre Saca, em Belo Horizonte. Ilka, deixa para a gente o Instagram
da sua pizzaria no chat, por favor? Deixo sim. Eu mando para vocês. Eu não consegui entrar pelo computador, então eu estou falando pelo celular mesmo. Acabou que eu estava fazendo um trabalho para a empresa e aí acabou que eu esqueci. Mas eu deixo para todos vocês, sim. Preocupa não, acontece. A gente sabe como é que é. Beleza, gente. Podemos dar sequência? Mais alguém? Meu áudio retomou aí, Fabrício? Opa, agora tá bacana. Tive um probleminha aqui com o microfone, mas vamos lá. Meu nome é Fernando, pessoal. Boa noite a todos. Sou sócio aqui da Uidu. Nós somos uma agência de marketing digital voltado principalmente para gestão de tráfego, né, e geração de demanda e aquisição de clientes. Beleza, Fernando, obrigado. Mais alguém? Eu vi que o Edevaldo entrou. Edevaldo, você vai se apresentar? Meu nome é Cílio. Ô, Cílio, desculpa. Nossa empresa aqui, empresa especializada em venda de peça nova usada, só em caixa de câmbio, para todo tipo de automóvel. A gente está no mercado aí, já tem uns 30 anos aí, eu estou à frente da empresa, tem uns 5. Estou aqui no bairro Padre Eustáquio, aqui na frente segundo, perto da cidade. Beleza, Cílio, obrigado. Valeu. Mais alguém? Podemos seguir? Vamos lá? Eu vou dar sequência na apresentação aqui. Agora sim, agora é a nossa gente. Nós vamos falar um pouquinho de 3 itens aqui, tá? Nós vamos falar um pouco de produtividade, falar um pouquinho de indicadores de desempenho e uma forma de como que nós vamos acompanhar esse indicador, tá bom? Eu vou passar a palavra aqui para a Carol. Carol vai iniciar com produtividade, beleza? Carol, tá contigo. Olá, pessoal. Para aqueles que entraram depois, eu sou Ana Carolina. Alguns me chamam de Ana, outros me chamam de Carol. Sei que eu tô atendendo a qualquer tempo. Bom, obrigada por todo mundo ter entrado. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o nome do programa. Vocês estão participando de um programa que chama Agentes Locais de Inovação, Produtividade. Então, a gente tem que falar aqui sobre por que a gente trabalha essa produtividade. E a gente tem uma frase muito célere do Paul Krugman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, onde ele fala que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país de elevar o padrão de vida da população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. O que o Paul Krugman quis dizer com isso? Que para um país estar bem, ele tem que ser um país produtivo. E o Brasil hoje, ele não é um país tão produtivo quanto ali, por exemplo, os Estados Unidos, os países que a gente considera países de primeiro mundo. E por que a gente precisa dessa produtividade? A gente tem que pensar que, aumentando a produtividade, a gente vai ter um crescimento econômico, a gente vai ter uma competitividade global, então o país ele vai poder exportar mais, atrair mais investimentos, inovar. A gente pensa na qualidade de vida da população, que é tudo que a gente mais quer, né, gente? Viver com qualidade de vida. A gente pensa numa sustentabilidade fiscal, então diminuição de impostos. Acredito que todos vocês aí, né, como micro e pequenos empresários, que vocês mais queriam é que tivesse uma diminuição dos impostos aqui no Brasil. E a gente consegue isso aumentando a produtividade do país, tá? Então, por que mais que a gente tem que fazer isso? Quando a gente pensa em reduzir pobreza e desigualdade, que é um ponto crucial que a gente tem aqui também no nosso país. Por que a gente vai aumentar a produtividade? Para a gente ser um país inovador, um país em pleno desenvolvimento tecnológico, coisa que a gente já está bem, né? Estamos caminhando, estamos bem nessa parte, mas a gente pode se desenvolver mais ainda. E para a gente pensar também numa resiliência econômica. Então, em resumo, quando a gente tem a produtividade, isso é fundamental para a gente desenvolver tudo dentro do país. Então, por isso que existe esse programa, que é o programa Ali Produtividade, para que a gente auxilie vocês a aumentar essa produtividade. De que maneira? Aumentando o faturamento e diminuindo os custos, né? A gente faz essa análise toda para a gente conseguir ter esse aumento de produtividade. Então, muita gente perguntava, e por que eu vou participar desse programa? Por que o Sebrae tem esse programa gratuito? Porque vocês, micro e pequenos empresários, vocês são maioria
no Brasil. Então, a gente precisou trazer um programa, foi preciso criar um programa para que a gente consiga trazer esse desenvolvimento para vocês, porque a gente sabe de todas as dificuldades, né, galera? Mas, afinal, o que é essa produtividade quando a gente pensa conceitualmente? A produtividade, ela nada mais é do que a gente dividir uma produção pelos insumos. Então, a gente pode pensar, como que eu vou calcular a produtividade se eu tenho uma montadora de carros? Eu vou ver quantos carros são produzidos por trabalhador. Ou então, por exemplo, numa fábrica de sapatos, eu vou ver quantos sapatos são feitos por hora. Se a gente está pensando em serviços, estou pensando numa consultoria, quantas pessoas eu consigo atender na minha empresa por hora? Dessa forma, eu vou conseguir achar a produtividade. Então, ela está muito ligada à forma que a gente consegue produzir, ao que a gente consegue entregar, e no tempo, e quais insumos que eu estou utilizando. Então, eu vou fazer a produção dividido pelos insumos. A gente tem um cálculozinho de produtividade, que o Fabrício vai explicar daqui a pouco, que é o que a gente vai utilizar para calcular a produtividade de vocês dentro do projeto. E aí a gente tem um exemplozinho, né, aí, que vocês estão vendo um sapato, um que custa R$70, que ele é um sapato mais simples, e outro que é um sapato mais elaborado, que ele tem um custo ali de R$700. Os dois sapatos, vamos supor que a empresa que vende a R$70, ela faz 10 sapatos desse em 1 hora. E a outra empresa faz 10 sapatos que tem uma marca consolidada, que tem utilizado ali insumos que são de maior qualidade, e ela vende cada sapato por R$700. Qual empresa que é mais produtiva? A empresa que vende sapatos a R$700, ela tem uma marca consolidada, ela é uma empresa que já está posicionada ali no mercado, ela está utilizando produtos de qualidade e ela está conseguindo aumentar a produtividade dela a cada dia. Então, quando a gente compara negócios diferentes, a gente pensa assim, a produtividade do trabalho, ela é igual ao valor adicionado por pessoa ocupada, mas não precisa ficar se preocupando muito com esses conceitos, não, que o que a gente vai fazer é atuar no que é preciso para conseguir aumentar essa produtividade, né, Fabrício e Márcia? Bom, então, para quê? O que a gente consegue entender sobre esse conceito da produtividade em si? Para a gente saber se a empresa é mais ou menos produtiva, eu preciso ter dados, eu preciso ter indicadores, eu preciso ter ali uma planilha que me mostre, um sistema que me mostre, para eu conseguir acompanhar meus indicadores, todos os indicadores possíveis dentro da minha empresa. E agora eu vou passar a palavra para a Márcia para ela falar um pouquinho desses indicadores. Valeu, Carol, obrigado. Bom, quem vai falar, só para inverter a ordem, né, que eu falo com os indicadores, a Márcia vem depois, para explicar os nossos desculpa, indicadores. então chamar o Fabrício. Tá tranquilo, vamos lá. Gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre indicadores de desempenho, e aí a gente vai conversar algumas coisas, depois eu vou abrir espaço para vocês fazerem algumas sugestões, mas de forma digital, tá? Mas vamos com calma que nós vamos chegar lá. O Norton e o Kaplan são 2 doutores de Harvard, que são doutores em administração. Eles desenvolveram um sistema, alguns anos atrás, que a sigla é BSC, eu não sei se alguns devem conhecer, que é o Balance Scorecard. O que é isso? É um programa, é um sistema que, através de indicadores de desempenho, a gente consegue ter uma visibilidade de como está a nossa operação, entendeu? E aí, indicadores, assim, não existe uma regra para indicadores, né? Para falar assim, qual indicador eu meço? O indicador que é importante para o seu negócio, tá? Mas o que é o ponto do indicador? Qual que é o principal foco dele? Esse conceito de medir é entender. Eu preciso entender o que eu estou medindo, tá? Se eu entendo, eu conheço. E se eu conheço, eu tenho o poder de atuar sobre ele. Então, é isso que fala um pouquinho na metodologia que o Norton e o Kaplan trazem através desse Balance Scorecard, tá? E como é que isso funciona na prática? Vamos lá. E por que medir, né? Quando a gente não tem número nenhum, a gente não tem a visibilidade disso, não tem um indicador, não tem o norte para onde ir, a gente tem uma expectativa que a nossa empresa está bombando, né? Apesar de dar uma grana, assim, eu tiro a grana da empresa, eu tiro meu salário lá no final do mês. Ok, sua empresa é lucrativa, você paga todas as contas, ela é lucrativa. Só que na expectativa, você tem um tigre, né? Usando a figurinha aqui que está no exemplo. Sua empresa é um tigre. Quando a gente entra com os indicadores, a sua empresa continua lucrativa. Só que quando você analisa a margem e essas coisas, aí você vai ver que sua empresa, na verdade, é um gatinho. Entendeu? Qual que é a ideia disso, do teu indicador?
transformar essa realidade do gatinho naquela expectativa que você teve lá. Então, pô, vamos identificar quais são os problemas e as causas da onde eu não estou ganhando tanto dinheiro. Aonde que eu consigo atuar para melhorar? Entendeu? E aí, quando a gente mede isso e acompanha, a gente tem dados para a gente tomar ações, tá? Então, gravem bem isso. O indicador traz para a gente um norte do que a gente precisa cuidar, tá? Do que a gente precisa ver. Mesmo que a sua empresa, no final do mês, você tire o dinheiro para você lá, tire o seu sustento ali dentro, é importante medir, tá? Para ver o quanto isso é o quanto isso é sustentável, o quanto eu consigo manter isso. E o principal, o quanto eu consigo evoluir com isso, quanto eu consigo melhorar meus números, tá? Então, o indicador é um foco, é uma forma da gente entender como é que a nossa empresa está e como é que eu consigo melhorar ela, tá? 3 pontos principais do indicador de desempenho precisa ter, tá? Ele precisa ser medível, né? Ser mensurável, então eu tenho como medir ele. Por isso que a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de mensurar um indicador, por exemplo, de qualidade, né? Se eu não tenho um indicador que eu consigo matematicamente ali ser mais empírico, né? Fica mais difícil eu medir. Então, no achismo, a gente acaba tomando ações que podem lá no final se mostrarem que não foram eficazes ou que a gente botou a empresa num rumo que não deveria, tá? Segundo ponto, ser alcançável. Não adianta você fazer um indicador que você não vai conseguir alcançar ele. Então, por exemplo, eu vou medir meu indicador aqui e eu preciso alcançar uma produção de 1.000 sapatos por dia. Minha estrutura tem isso? De alcançar 1.000 sapatos por dia? Não, não tem. Então, não faz sentido você ter um número desse. Ele tem que ser um pouquinho mais real, né? Para a gente ter essa ideia. E o terceiro ponto é o prazo. A gente precisa ter um prazo para medir esse indicador. E ele pode ser semanal, mensal, trimestral, anual, mas ele tem que ter um prazo. Não dá para a gente falar assim, o indicador está aí, deixa ele para ver como é que vai, tá? Então, esses 3 pontos são bem importantes para a gente, tá? Um próximo ponto aqui é o seguinte: o que eu preciso conhecer da minha empresa, basicamente, aqui para exemplificar? Como está meu faturamento? Eu consigo medir meu faturamento do mês passado, por exemplo, julho de 2024, com julho de 2023? Como é que foi em comparação desse mês? Subiu, desceu? Deixa eu analisar o que aconteceu. O ano passado eu faturei 100 mil reais. Esse mês eu faturei 20. Uai, por quê? O que aconteceu? Então, isso é um ponto importante a gente entender isso. Outro ponto, custo. Faturamento e custo, a gente tem que ter na ponta dos dedos. Não dá para deixar escapar. Senão, nós não vamos conseguir ter essa sustentabilidade financeira que a empresa precisa. Então, custo, fazendo a mesma analogia. Meus custos em julho do ano passado subiram, e os desse ano, como é que foram? Em comparação, está maior ou está menor? Da mesma forma que a gente olha o faturamento. Falando de clientes, você aumentou seu número de clientes? Você conseguiu melhorar? Julho de 2023, quantos clientes você atendeu? Em 24, quantos você atendeu? Então, você precisa ter esses números, tá? E um outro exemplo aqui, ticket médio. Pô, se eu atendi 100 clientes a R$1.000, eu tenho um faturamento de 100 mil reais. Pô, esse mês aqui eu estou atendendo os mesmos 100 clientes, mas com R$80. Ué, peraí. Entendeu? Tem alguma coisa aí que tem diferença nos valores. Então, para a gente poder entender essa variação de número de clientes e ticket médio dos produtos que a gente tem, tá? Agora, eu vou propor para vocês uma brincadeira, tá? Eu vou disponibilizar um QR Code para vocês, e eu queria que vocês pensassem no seguinte: no negócio de vocês, tá? Pense no negócio de vocês. E não tem certo ou errado, tá? Isso é um exercício para a gente poder praticar isso, que a gente vai utilizar isso ao longo do programa. Eu queria que vocês pensassem o seguinte: o que seria importante eu medir na minha empresa? Mas eu queria que vocês não pensassem em faturamento e custo. Eu queria que vocês pensassem em outras coisas. Faturamento e custo nós vamos assumir que todo mundo faz, beleza? E nós vamos pensar o seguinte: o que seria interessante eu medir, tá?
tem esse QR Code aqui, vocês podem apontar a câmera do celular para ele, tá? E eu estou, para quem está com celular, eu estou disponibilizando um link aqui no chat. Vocês podem acessar ele, e aí vocês podem entrar lá e fazerem as sugestões de vocês, tá? Podem ficar à vontade de fazer lá. E aí eu vou dar aqui 3 minutos. Pode ser 3 minutos para vocês escreverem? Combinado? 3 minutinhos, a gente volta. Podem fazer à vontade, que eu vou acompanhar aqui agora. Fabrício, já tem a tela aí? Ah, sim. Estou pondo agora. E aí, ó, tudo que vocês vão pondo aqui, ó, vai aparecendo, tá? E aí, só para vocês entenderem, quanto mais palavras iguais vocês colocarem, ela vai aumentando no centro da tela, tá? Então, tá aqui, ó. Até agora, o ticket médio está ganhando. Pessoal, todo mundo conseguiu acessar direitinho o aplicativo? Alguém está com dúvida? Porque eu estou vendo que está subindo informações pelo bate-papo. Se vocês puderem fazer pelo Mentimeter, vai ser mais legal. Que aí eu não consigo jogar para a tela, mas seria legal se vocês fizerem no Mentimeter direto. Eu não consegui. Você conseguiu acessar pelo link? Sei agora pelo link. Tem o link aqui, ó. Aham, eu já entrei agora. Deu certo? Traduzir uma palavra, outra palavra. Se vocês acharem que 3 palavras é pouco, entrem de novo e podem escrever mais 3, tá? Tem problema não. O que vale aqui é a gente exercitar a criatividade aqui na questão dos indicadores de desempenho. Acaba que tem diferença quando você fala em empresas prestadoras de serviço e empresas de produtos. Acaba que tem diferença, né, nesses indicadores. Sem dúvida, Karine, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É o que a gente está tentando exercitar aqui. Pensa no seu negócio, entendeu? Sim. Pensa no seu negócio. O que seria interessante? Uma coisa que não vou cravar, né? Mas vamos dizer que é universal, seria o número de clientes, né? Eu pus universal, né? Novos. Não, na verdade, clientes novos, aumento de clientes, eu pus aumento de clientes, né? Também, que acaba que é a mesma coisa de clientes novos. É um sinônimo. Interessante. Muito legal. A ideia aqui é a gente exercitar mesmo, tá? Pensar no negócio de vocês mesmo, falar assim, pô, o que seria interessante eu enxergar do meu negócio, entendeu? E aqui a gente não precisa definir o número. Preciso de 3, preciso de 5. O que a gente sugere ao longo do programa é que não sejam muitos, né? Senão nós vamos criar 10, 12, 20 indicadores, nós não vamos acabar olhando nada. Entendeu? Você criar 20 planos de ação para um plano de ação para cada indicador, imagina.
Então, a gente pensa em pelo menos 3 aí mais focados, entendeu? Todo mundo respondeu? Todo mundo sugeriu? Sim. Podemos fazer uma análise aqui na brincadeira? Sim. Pode ser? Então, aqui, é só para vocês entenderem. Vamos fazer uma brincadeira aqui para vocês entenderem um pouco da ferramenta. Pode falar. Só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Então, a qualidade. Qualidade é a palavra que foi mais digitada no Mentimeter. Que aí apareceu para todo mundo aqui. Qualidade, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai criar um indicador de qualidade, porque a gente tem que criar o critério, tá? Então, por exemplo, a pizzaria Zap Zap aqui. A qualidade aqui é pensar, por exemplo, no peso da pizza. Toda pizza minha vem com a quantidade exata de molho, mussarela... É padrão. A qualidade está referente aí ao padrão que você está falando. É isso aí. É isso aí. Então, você tem uma métrica de medição para o indicador. Isso é legal. Bacana. Tem um aqui que depois eu vou achar. Peraí, no meu aqui está mais fácil. E eu gostei muito, mas pouca gente falou. E é rotatividade. A gente, assim, eu queria que alguém desse um exemplo, né? Ou falasse, levantasse a mão e falasse assim, quem tem uma equipe de funcionários que está bacana. Eu queria que se alguém gente, não é sacanagem, não, tô falando de verdade, assim, numa boa. E é para falar assim, eu tenho uma equipe legal e eu faço isso com a minha equipe para poder manter esse nível. Beatriz? Então, eu trabalho com relações humanas, né? Basicamente é o que eu vendo, o meu serviço. Então, uma coisa está completamente ligada à outra. Uma das reclamações que eu escuto muito dos pais é a alta rotatividade de professores nas escolas. Então, isso acaba também sendo um diferencial. E o que eu entendo com a equipe sólida é que eu consigo delegar mais, né? Eu consigo ter mais tranquilidade para poder desempenhar outras funções que a equipe que a função de gestão me exige. Então, eu entendo que é como se fosse assim, um de trás para frente, sabe? Assim, no meu caso, pensar uma equipe que vai segurar a onda quando eu não estiver lá, por exemplo, para não ficar tudo só sob a minha responsabilidade, sob a confiança sobre mim, né? Faz com que eu tenha... Então, assim, eu faço de tudo para manter esse bem-estar na equipe, justamente para que isso aconteça, para me desafogar e eu conseguir conduzir outras coisas que são importantes na escola, que só eu posso fazer. Legal. Boa, Beatriz. Boa. Felipe, levantou a mão? Isso. Até a Hermilene, que está aí com a gente aí, né? Ela é minha vizinha lá de loja. Eu tenho uma situação muito delicada, porque o servidor público também, né? Trabalho na aeronáutica, então eu não posso estar presencialmente no pet shop todos os dias, todas as horas. Então eu tenho que confiar muito na minha equipe, sabe? Hoje eu tenho assim, uma supervisora lá, que, pô, é 10, e consegui fechar uma equipe de funcionários assim, que fazem exatamente aquilo que eu quero, pessoas honestas, sabe? E é muito difícil a gente conseguir isso. E a forma que eu consegui, que eu até converso com alguns amigos meus, empreendedores de Lagoa Santa, é através da comissão. Eu até brinco com eles, né? Que o salário mínimo hoje a gente paga porque é para não considerar trabalho escravo. O que vai fazer você ter um bom funcionário, fazer o funcionário estar engajado aí com as metas, né? É a comissão. Então, assim, eu procuro pagar boas comissões, bate meta, além da comissão, eu pago bonificação, e conforme as metas, né, vão melhorando, eu vou melhorando as bonificações. Então, isso é algo, assim, que dá super certo para mim. Como não posso estar lá na loja, eu dependo, assim, quase que 100% dos meus funcionários, sabe? Graças a Deus, estou com uma equipe boa. Beleza, Felipe, boa. Eu queria fazer uma pergunta.
Pode fazer, por favor. Eu também tenho uma equipe da pizzaria, óbvio, eu tenho 2 pizzaiolos, eu tenho caixa, eu tenho uma auxiliar da limpeza, no escritório também, mas ele falou sobre bonificações. Hoje, eu esbarro muito na questão de bonificação dentro da CLT, porque tudo que a gente faz fora da CLT é uma dor de cabeça. Então, quando ele fala assim, eu até acho interessante e já estou em diálogo com a minha contabilidade, porque eu não consigo bonificar absolutamente nada, a não ser um voucher para uma compra em supermercado que tem que ser comprado, mas em dinheiro eu não consigo bonificar nada que não seja dentro do salário. Então, tudo que eu for bonificar, hoje eu pago, nenhum funcionário meu ganha o salário mínimo, todos eles ganham mais. E aí, principalmente os pizzaiulos, ganham acima do que é o teto deles. Eu tenho uma equipe, eles estão, não vou dizer totalmente satisfeitos, porque todo dia eles querem mais aumento, mas eles trabalham coeso para mim. Mas quando eu vejo esse lado, igual ele está falando lá, eu trabalho com a bonificação. Como é isso? A bonificação ela é fora CLT ou ela é dentro da CLT? Já que a gente está aí, um grupo de empresários, eu queria entender um pouco disso, que realmente eu tento fazer tudo dentro da CLT, e não existe funcionário amigo, existe funcionário e existe nós temos que ter eles próximos e nós temos que ser próximos a eles. Porém, se amanhã eu já ajudei muito funcionário que já me levou na justiça. Então, a minha pergunta é essa, como que fica a bonificação? Por fora e você corre risco mesmo? No meu caso, eu aceito o risco. Eles têm o salário deles, né, que é o mínimo da categoria, tudo direitinho, e tanto a comissão quanto a bonificação é fora da CLT. Então, vamos supor, no seu caso, que, né, é pizzaria, né? Vamos supor, se num mês você vende uma questão X de pizza, você dá, não sei se você paga a comissão, se fosse no meu caso, pet shop, eu pagaria a comissão daquelas pizzas e falava, ó, se a gente aumentar esse faturamento esse mês, a venda de pizza em 10%, eu vou te pagar aí, vamos supor, 20% do valor da comissão. E aí não fica tão pesado para mim e para o funcionário raciocínio que está ganhando, vamos supor, 10% a mais. Então, vamos supor, igual lá, né? A minha melhor funcionária, ela tira na faixa aí de uns R$600 de comissão. Bateu a meta, ela ganha 10% em cima da comissão. Aí, quando bateu o recorde, né, do pet shop, igual mês passado bateu, eu paguei 20% a mais em cima da comissão. Mas eu aceito, entendeu? Você já teve na justiça pagando isso por fora, não, né? Não, eu conversei com o advogado lá da empresa, ele falou uma coisa que eu até fiquei surpreso, né? Porque a gente, assim, que é militar, né? A gente tenta andar o mais certinho possível. Palavras do advogado lá meu, falou assim, Felipe, infelizmente, não tem como andar 100% certo, entendeu? Entendeu? Então, assim, a gente tem que assumir os riscos e confiar, né? Graças a Deus tem dado certo. O pouco que eu paguei de bonificação, um dos funcionários levou, dava bonificação só para não chegar atrasado. E ganhava mais que o salário, mas aí ele me levou na justiça e eu tive que pagar o restante. Tive que incorporar o salário, o 10º e tudo. Aí eu não, por isso que eu fiz essa pergunta também, devido justamente a esse tipo de risco. Porque aí o que eu paguei para ele bonitinho, foi tudo acordado, mas todos os outros perceberam que, como ele levou, se os outros saíssem, graças a Deus eu não tenho muita rotatividade, mas se os outros saírem e quiserem fazer a mesma coisa, eles teriam essa oportunidade caso eu não incorporasse o valor que eu pagava de comissão no salário. Aí eu fiz isso e acabou o problema. Entendeu? Mas obrigada pela resposta. Deixa eu aceitar mais 2 pessoas aqui. É Lagoa Santa Congonhal, né? Na verdade, esse é o e-mail do meu outro empreendimento. Seu nome, desculpa. Não, tudo bem, é porque eu tenho segmentos diferentes dentro de Lagoa Santa. Não, só seu nome, por favor. Isabel Lisboa. Isabel. Beleza, Isabel. Diga. Tenho muita dificuldade com pessoas mesmo. Quem é em Lagoa Santa sabe a dificuldade de obra, e esse é o meu grande problema hoje. Eu tenho essa sensação que as pessoas porque estão satisfeitas e muito mal, entendeu? Então, eu acho assim, o meu negócio, eu tenho como restaurante, segmento desse curso, e assim, eu tenho a intenção, não é um lugar que dá para comissionar, não é como a loja de piscina que dá para comissionar, e aí eu vou essa base,
coisas, sabe? Mas, assim, eu sinto que falta aquele negócio, assim, vamos junto no negócio, eu não posso confiar na minha equipe, mesmo. Entendi. Karine? Na verdade, eu queria dar uma sugestão, não sei se pode. Eu já atuei, inclusive, como juíza na Justiça do Trabalho, como juíza classista na época, né? E tudo incorpora salário, gente, não adianta. Comissão incorpora salário, o risco de pagar por fora, você vai estar sempre correndo risco. Então, uma sugestão que eu dou, existem bonificações em formas de tickets para supermercado, em folgas, você pode dar em forma de folgas. E se for pagar comissão, pague dentro da carteira. Porque não adianta, é o que você falou, eu esqueci seu nome da pizzaria. Ilka. Você, se um te levar na justiça e ganhar, todos vão atrás. Hoje, infelizmente, a gente não tem comprometimento de funcionários como se tinha antigamente. Essa nova geração, ela se compromete com o dinheiro dela. Dane-se o mundo, eu quero me dar bem. Então, se eu puder dar uma sugestão, pague a comissão dentro da carteira, sugerir, inclusive, de pagar a comissão igual. Por exemplo, restaurante, pizzaria, faz a caixinha de todos, porque dessa forma todos trabalham em prol de uma equipe, e não eu ganhei, a comissão é minha, não. Se todos trabalharem bem, todos vão se dar bem, né? E comissionar em forma de presentes, porque isso não vai incorporar salário, você dá folga a mais, você dá dia de férias a mais, isso acaba que é uma forma de remunerar o bem e sem ter dinheiro envolvido. É a minha sugestão, porque o risco é gigantesco. É isso. Eu recebi justamente isso, você está correto. É só isso mesmo. Beleza, gente. Um pouco polêmico, fugimos um pouco do assunto, tal, beleza? Mas é bom que aprendemos. Não, mas a vida do empresário, já fui empresário também, já tive negócio, eu sei como é que funciona. A gente não tem que matar o leão por dia só, né? Tem que cuidar dos que vêm pro velório, né? Então vamos para cima de todo mundo, né? E aí, só falando mais algumas coisas aqui, né? Quantidade de leads, ticket médio, clientes por indicação, legal, fidelidade, clientes novos. Assim, voltando aqui à nuvem de palavras, a nossa dinâmica aqui, é para vocês entenderem que nós temos N possibilidades de pôr indicadores de desempenho dentro da empresa, mas que sejam coerentes, entendeu? Nós não vamos criar um indicador de desempenho para falar assim, eu tenho indicador de desempenho. Ele tem que fazer sentido, entendeu? Tem que resolver essa questão nossa. Tá bom? Beleza? Podemos seguir? Podemos. Obrigado, Wilka. Obrigado, Felipe, das explicações. Obrigado, Isabel. Obrigado, Karine. Nós vamos seguir aqui, senão nós temos assunto para muita coisa, né? Deixa eu mudar aqui a apresentação. Eu vou passar aqui, vamos acabar essa parte dos indicadores. Então, aqui, Peter Drucker, né, que é o papa do marketing, né, que é a gente trabalha praticamente os 4 P's aí, né. Fernando, se eu estiver falando alguma coisa, você me corrige, tá? Fernando é da área do marketing digital, mas aí os 4 P's do Peter Drucker aí, e ele fala, né, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, se a gente medir um indicador coerente, a gente tem ele como base para fazer um trabalho bem legal, tá? Contando um pouquinho de um ciclo de um indicador, como é que ele funciona, né? Se a gente pensar um indicador, ele tem um ciclo de vida, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu preciso criar um indicador para alguma coisa, entendeu? Então, o que eu faço? Eu crio esse indicador e começo a medir ele aqui, tá? Eu começo a medir. Eu meço, eu analiso. Eu proponho melhorias. Microfone aberto, Fabrício. Está dando interferência.
Já fechei aqui todos. Vamos seguir aqui. Peraí, perdi. Beleza, vamos lá. Então, a gente cria o indicador de desempenho, tá? A gente começa a medir ele. Nós criamos um histórico desse indicador de desempenho pelos prazos que nós criamos lá, sejam mensais, trimestrais ou anuais, e a gente analisa essa base de dados que a gente consegue dele. Em cima dessa base de dados, a gente consegue propor melhorias do que está acontecendo. E em cima dessas melhorias, a gente propõe as melhorias e acompanha essas melhorias implantadas para ver quais são os resultados que deram. Entendeu? E esse ciclo ele fica girando. Vai ter algum momento que algum indicador vai parar de fazer sentido para você. Por quê? Porque ele foi criado para resolver um problema. Então, por exemplo, lá o rotatividade, né, que a gente foi um tema bem debatido aqui pela gente. A rotatividade de funcionários. A partir do momento que eu criei uma mecânica, eu não tenho mais rotatividade de funcionários, criei uma equipe que está coesa, está me entregando bons resultados, o que eu faço com esse indicador? Ele vai virar prioridade minha? Não. Crie um outro indicador. Por exemplo, um indicador de quem chega atrasado. É um outro indicador que a gente vai trabalhar também, tá? Então, esse indicador não necessariamente tem que ficar para sempre. A partir do momento que ele deixa de fazer sentido para a gente ou resolver aquele problema, a gente tranquilamente pode aposentar esse indicador e partir para um novo, tá? Então, não se apeguem a um indicador e ficar com ele pro resto da vida, não. A partir do momento que vocês criaram um, resolveu o problema, parou de fazer sentido, vamos seguir para frente a evolução. Beleza? Nós já falamos aqui algumas coisas dos indicadores, tal, de como fazer. Aí análise dos resultados, né? Identificar fatores que facilitam ou dificultam, definir a meta ou confeccionar novo indicador, né? Acabei de falar para vocês. E aqui, se ele tiver vermelho, a gente vai lá e entende ele, por que ele está vermelho. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu vou trazer um caso aqui muito rapidinho, para a gente poder exemplificar isso. Isso é de uma empresa que eu atendi, tá? Inclusive foi um estudo de caso que eu enviei para o Sebrae, desse estudo de caso, que é de um laboratório de análises clínicas, tá? Esse mundo também aqui em BH tá difícil, né? Porque você tem 3 grandes aí que estão dominando, né? Acho que não é só BH, acho que toda a região metropolitana. Então ele precisava sobreviver. O que ele fez? Ele criou um sistema de coleta a domicílio. Então o carro vai até ao cliente coletar as amostras para os exames laboratoriais. E aí ele começou a medir 2 indicadores principais. O controle de coletas a domicílio, então quantas coletas ele tinha que fazer no dia e quantos clientes eram atendidos. Aí você vai falar assim, mas não é a mesma coisa? Não, porque a ideia era, quando você vai a domicílio, você coletar de todas as pessoas que estão no domicílio. Então, por exemplo, lá tem uma pessoa de idade, uma mãe ou um pai junto, fala assim, propõe de já coletar todo mundo e fazer análise laboratorial para todo mundo. Então, a empresa entrou com os médicos, para fazer essa prevenção com eles. O que foi identificado nesse indicador? Que os números de coleta estavam muito maiores que o número de cliente atendido. E aí você fala assim, peraí, se eu tenho mais coleta e menos cliente, eu estou tendo retrabalho em alguma coisa. E aí eles foram identificar. O que eles encontraram? Eles encontraram que chegava no cliente para fazer a coleta, o cliente não estava em jejum quando precisava estar em jejum, não estava na hora, ou ele não tinha feito a coleta do material, por exemplo, urina, assim, essas coisas, e aí ele tinha que voltar uma outra hora. Qual o outro problema que foi identificado também? A questão do horário. Então, eles falaram assim, a gente coleta amanhã, e não tinha definição de horário. Aí você imagina, uma pessoa de mais idade, ela faz jejum de 8 a 10 horas para coletar material, e aí o coletador não aparece. Aí quando aparece, a pessoa já saiu do jejum. Então, esses foram problemas que foram identificados e foram tratados. E qual foi a solução para esses indicadores aqui que eles trataram? Eles criaram um script e toda vez que os atendentes entravam em contato para fazer os agendamentos das coletas, eles já explicavam tudo para o cliente. Fala assim, olha, o senhor tem que estar em jejum, nosso horário de coleta vai ser entre o intervalo de horário, né, por exemplo, lá entre 7 e 8 horas da manhã. Então, criaram um script que eles explicavam para o cliente como funcionava essa coleta e o que ele precisava fazer. E alinhava com os coletores essa agenda, esse alinhamento. Eles conseguiram, aqui eu acabei de dar um pouco de resultado, eles conseguiram reduzir em mais de 30% a diferença.
disso? Porque eles criaram um indicador que foi eficiente, eles mediram, entenderam o problema e traçaram uma solução e aplicaram. Fez aquele ciclozinho do indicador. Então, aqui é um exemplo claro do que o indicador pode mostrar para a gente. E, obviamente, isso depois veio mostrar a redução de custo, né? Porque o carro andava mais, tá? Mas para vocês entenderem como o indicador na prática funciona, tá? Isso aqui é um estudo de caso que eu mandei para o Sebrae, que é um trabalho que nós, ALIS, fazemos, né, de material acadêmico. Esse foi o meu, eu mandei para eles. E foi bem legal participar desse momento deles aqui dessa implantação de indicadores de desempenho. Tá bom? Então, assim, indicador de desempenho tem que fazer sentido, tem que medir, tem que ter prazo. Fora isso, tomar um pouco de cuidado na hora da gente criar indicador. Tá bom? Beleza? Eu vou passar a palavra agora para minha amiga Márcia, que ela vai falar assim, um pouquinho dos nossos indicadores de desempenho. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, no final da apresentação, fiquem à vontade, anotem, e a gente vai falando, vai tirando as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Márcia, com você. Obrigado. Bom, pessoal, vou falar um pouco com vocês sobre o indicador que nós vamos utilizar, né, no projeto. Qual que a gente vai mensurar? Nós vamos mensurar a produtividade. E como que nós vamos mensurar essa produtividade, né? Quais são os itens necessários para essa produtividade? Nós vamos precisar do faturamento bruto, os custos variáveis e pessoas ocupadas. Bom, o que o Sebrae entende como faturamento bruto, como custos variáveis e pessoas ocupadas? Primeiramente, o faturamento é o valor total, né, que a empresa tem de receita dentro do seu negócio, né, de forma bruta, o que vai receber depois. E o que nós, ALIS, temos, quando a gente está na prática com vocês no atendimento 5, né, no encontro 5, como mensurar isso? Porque algumas empresas, particularmente empresas voltadas do nicho de engenharia, às vezes pegam um projeto de 3 meses atrás, né, não tem o faturamento daquele mês. Então, a gente vai fazer uma média dos últimos 3 meses, fazer uma divisão desses 3 meses. Alguns negócios têm receitas a longo prazo. Então, isso é muito relativo, né, essa questão do faturamento bruto, que a gente vai conversar em particular com cada um de vocês, porque alguns vão ter o faturamento do mês necessário, que a gente vai mensurar, e outros não. O faturamento que nós vamos utilizar, né, os dados que nós vamos utilizar para esse ciclo, vai ser de setembro desse ano, ou seja, durante esse mês de setembro, a gente vai orientando vocês sobre esses dados, que a gente precisa ter esses números para fazer a mensuração logo após o fechamento do mês, né? A gente já está até dando um spoiler aqui, que vocês vão precisar desses dados para vocês poderem se organizar, quem precisa de um tempo maior para se organizar. E visto isso, né, o faturamento durante o mês, ou da projeção de 3 meses, dependendo da empresa, né? E a questão do custo variável é uma questão muito particular também. Eu acredito que o custo variável, para alguns itens, para uns fazem sentido e é necessário, para outros não. Então, visto isso, né, nós temos algumas diferenças, né, na questão do custo. O que é o custo variável? É tudo aquilo que contribuiu, né, para chegar naquele valor de faturamento. Então, por exemplo, um escritório, a água e a luz não faria sentido na questão do custo variável. Telefone também não. Mas, numa produção, uma padaria que seja, uma confeitaria, faria sentido. Um salão de beleza faria sentido, porque é necessário utilizar a água, a energia, para produzir X produtos. Então, essa questão do custo variável, ela é uma questão que é muito particular de cada um, né? Nós vamos analisar junto com vocês, nós vamos preparando durante as semanas vocês para esse momento, né? Para vocês poderem se organizar com o tempo, porque alguns pedem um tempo maior para se programar, para calcular fechamento do mês, uns conseguem fechar 5 dias antes, outros 5 dias depois, mas isso é bem tranquilo, que vocês vão ter dentro do cronograma esse tempo para poder se organizar. A questão das pessoas ocupadas, que nós temos aqui também, nós temos algumas variações também, né? Ô, Fabrício, pulou a tela? Não, né? Não, beleza. Falando das pessoas ocupadas, depois eu vou voltar um pouquinho nos custos. As pessoas ocupadas, nós temos algumas diferenças, né? De quem esse grupo
que nós podemos incluir e quem não pode ser incluído. Nós podemos incluir que é necessário sócio, proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, né, que estejam ali diretamente na operação, pessoas de férias, pessoas com licenças de até 15 dias, profissionais da Lei do Salão Parceiro, que é um projeto à parte, né? Algumas empresas participam do Salão Parceiro. O que não inclui? Estagiários, menor aprendiz, pessoa terceirizada na manutenção e reparo da empresa. Isso daqui, principalmente na questão da engenharia, a gente tem que entender como funciona isso, né? Se para aquela demanda daquele mês, daquele projeto, a gente teve aquele X pessoas para aquele projeto, elas são contínuas, né? Todas as empreiteiras, elas estão ali. Então, cada caso a gente vai analisar individual com vocês. Prestadores de serviço com características de não subordinação, né? A gente pode considerar o freelance, mas o freelance acima de 3 dias, ele é considerado também uma pessoa ocupada. Então, a gente também tem que avaliar isso. Pessoas com licença remunerada por mais de 15 dias, licença maternidade e outras. Bom, esses requisitos, né, esse quadrinho do que inclui, do que não inclui, nós vamos passar para vocês, né, para vocês também poderem analisar com calma. E a questão dos custos, volta uma tela para mim, Fabrício, por gentileza. A questão do custo, essas duas planilhas, volta mais uma, por favor. Essas planilhinhas também a gente vai disponibilizar para vocês poderem se organizarem. O que a gente pode considerar de custos variáveis em geral? Comissão, né, de vendas, os impostos, ICMS, PIS, CONFINS, o Simples Nacional também está incluso, ele não está escrito aqui, mas ele também é considerado. Custos de produtos e serviços, matérias-primas, insumos e aquisição de produto. Ou seja, as compras do mês, né? Os insumos que vocês compraram, prestador de serviço, a gente tem que entender o que está variando aí, o que vocês compraram nesse tempo para chegar nessa produtividade. Embalagens, taxa de cartão de crédito e boletos, aquela taxa que vocês pagam para as maquininhas também está incluso. Frete, logística de entrega, né? Uber Eats, iFood, enfim. E outros custos variáveis que vai depender de ramo para ramo. E o que nós temos aqui de custo fixo que a gente pode considerar no geral? Aluguel, condomínio, IPTU, salário, encargo sobre salário, que é o 13º, FGTS, rescisão, contabilidade não entra, internet, telefone, água, verificar se isso para o negócio daquele cliente, isso é um custo variável, tanto a água como a luz, material de escritório também não entra, manutenções, propaganda, né, que é o tráfego pago, carro de som, o fly, algum material publicitário que vocês utilizam. Serviço de apoio à proteção ao crédito, né, podemos citar aí a CDL, Associação Comercial de Sindicatos, treinamentos, remuneração de sócios, que é o Prolabore, também não entra nesse cálculo, seguros, despesas bancárias e juros. Ou seja, essa planilhinha aqui é para dar uma noção para a gente na hora da gente poder separar dentro, né? Porque alguns empresários consideram tudo como custo fixo ou como custo variável, então a gente vai ver cada caso a caso. E pode passar, Fabrício, mais uma. Bom, até aqui, né, de forma bem simples, a questão da produtividade, que eu trouxe aqui para vocês uma ilustração, o porquê, né, a Ana falou no início, por que nós precisamos mensurar a produtividade, porque no início do projeto, que é o momento que vocês estão, no encontro 5, nós vamos precisar mensurar o marco 0, e no final da jornada de vocês, nós vamos mensurar novamente para ver o desenvolvimento dessa produtividade, né? Cada empresa vai ter sua particularidade, a questão da sazonalidade, a questão de entrega de projetos, né? O setor de serviços em si. E nós já deixamos a deixa aqui, né, para vocês poderem já ir se programando, mesmo que o mês ainda não começou, mas nós vamos utilizar os dados de setembro. No encontro 5, nós vamos calcular junto com vocês o índice de produtividade. No encontro 4, a gente vai reforçar, né, o encontro 4, que é o nosso próximo encontro coletivo, nós vamos reforçar sobre esses dados. No mais, é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre isso, sobre a produtividade, sobre algum item, sobre os indicadores em si? E também eu tenho um material, também os meninos têm um material sobre os indicadores, além do que os nossos consultores teve um webinar semana passada, também a gente pode disponibilizar a gravação para fixar mais ainda sobre indicadores, que eu sei que é um assunto que
traz bastante dúvida, ou como fazer, como criar, que momento criar. E também eu tenho 2 PDFs também que eu utilizo nos meus planos de ação com os meus empresários, posso disponibilizar para vocês também terem uma noção de quais indicadores também podem ser pertinentes para o negócio de vocês. Felipe? Existe algum valor padrão para a gente poder ter assim, uma comparação de produtividade? Não, porque varia de empresa para empresa, de segmento para segmento, né? Essa questão da produtividade mesmo, porque ela é calculada por pessoa, né? Na nossa equaçãozinha. Entendi. Mais alguém? Beleza? Valeu, Márcia. Obrigado. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Nós estamos encerrando aqui, mas pode falar. Fala, Ilka, seu microfone está fechado. Abri. Esses slides que a gente está recebendo, que vocês estão mostrando, nós vamos receber eles no nosso e-mail, vamos receber o material por e-mail, como vai ser? Nós podemos enviar para vocês. A gente envia, esse material aqui não é sigiloso, não, a gente envia para vocês sem problema. Acabando aqui, a gente põe para vocês, a gente põe nos e-mails, a gente manda para vocês. E aí, finalizando também aqui, nós estamos gravando a apresentação, eu vou subir para o YouTube e depois eu disponibilizo para vocês o link também, sem problema nenhum. Tá bom? Eu não sei se as meninas fazem, né? Eu crio um grupo de WhatsApp com os meus empresários, aí toda a comunicação em massa eu faço nesse grupo de WhatsApp lá deles. Então, eu já disponibilizo, tá? Fica tranquilo, a gente foi lá. Não querendo sigiloso, não, a gente pode fazer. Tá bom? Eu sou um pouco anti-grupo de WhatsApp, porque eu acho que todo mundo já tem muito grupo de WhatsApp. Mas eu envio para quem quiser, tá? Quem tiver comigo no Ali, quiser me pedir, eu envio o arquivo, ok? Não tem problema nenhum. Gente, mais alguém quer colocar alguma coisa? Quer complementar a apresentação, falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Nós estamos finalizando aqui, chegando nos últimos minutos. Se vocês quiserem complementar, vocês fiquem à vontade. Beleza? Fechamos? Certinho. Então tá bom. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu sei que tem um horário um pouco mais difícil, de vocês estarem cansados, o dia foi corrido, produtivo, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. A gente vai finalizando por aqui. Não preocupem com tanta informação que nós passamos, isso aqui é uma prévia, nós vamos tratar isso pessoalmente com vocês, tá? Estamos aqui para trazer essa segurança com vocês, para vocês terem a tranquilidade de participarem desse programa com tranquilidade, tá? Nós estamos aqui para trazer essa qualidade para vocês também, tá bom? Então, gente, boa noite, muito obrigado a todos, um resto de meio de semana, né? Produtivo, que todos tenham ótimos negócios e que a gente faça uma jornada bem produtiva. Tá bom? Obrigado e boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.